Boa noite, querida igreja, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho amado do Pai, que com Ele reina e intercede por nós. Em mais uma noite de quarta-feira, nos unimos em comunhão e oração para ouvir palavras de vida e edificação que nos são presenteadas pelas Escrituras. Com fé e confiança, vamos atender a instrução recebida na carta de Tiago. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Esta é a instrução e o convite para esta noite. Que deixemos brotar do coração orações de intercessão, louvor e ações de graças como expressão de adoração a Deus no reconhecimento de sua soberania e do cuidado dele para com a humanidade e com todo o mundo por ele criado. Exaltemos a Deus com louvor e adoração. Nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Qual prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus, e quem a Jesus pela fé se entregar vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Semana passada, mais precisamente na quinta-feira, estive na igreja luterana ali do bairro Ipeça para, junto com demais celebrantes representantes das igrejas do CONIC, gravar a celebração de abertura
da Semana de Oração pela Unidade Cristã. Na ocasião, fui presenteada pelo pastor Stefan com o livro 100 Mensagens de Fé e Esperança, Meditações e Orações em Tempos de Covid-19. Nesta noite, então, vou compartilhar com a igreja a mensagem Jesus está conosco, de autoria do pastor Marcos César Volbrecht. É uma mensagem que vai nos inserir nesse contexto de fé e esperança a partir da temática da Ascensão, que celebraremos amanhã, quinta-feira, no nosso calendário litúrgico, com as leituras bíblicas quase sempre aproveitadas no domingo subsequente, o 7º domingo da Páscoa. O texto traz como palavra bíblica o versículo 15 do capítulo 4 da carta aos Efésios. Falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Domingo celebraremos a ascensão do Senhor Jesus. De antemão, não um Jesus que subiu ao céu e foi para longe. Pelo contrário, Jesus que deixou de estar num lugar apenas para estar em todos os lugares, assim como o céu está presente em todos os lugares. A ascensão não é uma despedida, mas uma nova presença do Mestre, de forma plena, abrangente, geral, total. Diante disto, a palavra bíblica nos conta que foi determinado aos discípulos que não ficassem parados, apenas olhando, mas que se mexessem e que se colocassem em movimento. Exatamente este é um dos pontos centrais da ascensão, ou seja, não ficar parado ou ficar olhando a vida passar, mas colocar-se em movimento, em ação. De outra forma, podemos dizer que termina a missão de Jesus e inicia, de fato, a missão dos discípulos e discípulas de Jesus, do corpo de Cristo, da Igreja. A missão dos discípulos e discípulas é dada, a missão é universal, ide por todo o mundo. E o conteúdo do anúncio também é claro: pregai o Evangelho a toda criatura. Não é sem razão que na sequência bíblica, após os Evangelhos, vêm os Atos dos Apóstolos, ou seja, o início da existência e prática das primeiras comunidades cristãs, exercitando a caminhada cristã comunitária. O que tudo isso nos desperta para os dias atuais? Certamente muitas pessoas, em face dos acontecimentos da atual pandemia, podem estar se perguntando: onde está a presença divina no meio de toda essa situação de medo, desespero, insegurança e morte? Onde está a presença divina para proteger as pessoas deste mal que aflige todo e qualquer tipo de pessoas, em todos os lugares, perto e longe de nós? A aflição atual chega a tal ponto de pessoas serem levadas a achar que a cura está em superstições ou, por exemplo, em uma semente que é oferecida a preço exorbitante. E pior, oferecida em nome de Deus. E pior ainda, oferecida por quem se diz ser pregador e de que se diz ser igreja. Ou seja, chega-se ao cúmulo da exploração da fé das pessoas por um lado e, por outro lado, parece haver em determinadas situações algumas pessoas que já perderam suas convicções de fé e estão se deixando levar pelo desespero. Você e eu sabemos que esse não é e nunca foi um caminho. A ascensão nos mostra um Jesus presente, ao lado de cada pessoa que tem fé, onde quer que esteja,
e diante da provação que seja, a oração sempre foi nosso canal de ligação especial com o divino, não é diferente agora, nem nunca será. Você e eu também sabemos que nas maiores provações a calma e a paciência são fundamentais para darmos sempre passos adiante, mesmo que pequenos, em determinados momentos. Certamente nós já conhecemos situações no passado que exigiram maior equilíbrio de você e de mim. Estamos igualmente neste momento, experimentando novamente um tempo mais sombrio. E justamente por isso, a hora é de manter-se a todo custo no equilíbrio espiritual, emocional, físico e intelectual, deixando que o tempo seja aliado mediante, claro, os cuidados que você e eu devemos continuar tomando naquilo que nos cabe. E tenha certeza de algo: Deus continua caminhando conosco. A ascensão de Jesus o trouxe para mais perto ainda de cada pessoa que o busca e nele confia. E ainda temos a força do Espírito Santo para nos manter de pé, determinados e determinadas a seguir em frente, um dia de cada vez, exercitando a missão cristã de anunciar e partilhar a fé baseada em Jesus. Assim, lembramos das palavras tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundas, quando o próprio salmista fez a pergunta do Salmo 121. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? Você se lembra quem respondeu a esta pergunta do salmista? Ele mesmo respondeu a própria pergunta, mostrando que no fundo, sim, lá no fundo, mesmo com todas as dúvidas, incertezas ou medos que pudesse sentir naquele momento, ele mesmo sabia a resposta, tanto que o próprio salmista diz a si mesmo: o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Você, porventura, está fazendo a mesma pergunta do salmista? Então, pela fé, tenho certeza de que você também tem dentro de si a mesma resposta. A ascensão torna-se também neste momento a oportunidade de reforçarmos novamente a certeza de que Jesus está conosco em todos os lugares e que, assim como os discípulos foram meio que chacalhoados no sentido de não ficarem apenas lamentando ou ficar ali sem ação, assim, igualmente eu e você estamos sendo diariamente chacoalhados, movidos a continuar fazendo a nossa parte positiva onde quer que estivermos e com quem quer que estivermos, com ou sem pandemia. Vencemos muitos momentos difíceis até hoje. Você tem as suas histórias, eu tenho as minhas, cada pessoa tem suas experiências e desta forma vamos seguir em frente, nos colocando e a tudo que nos rodeia nas mãos divinas. Faremos a nossa parte, movidos pela fé e pela força que a ascensão nos desperta, no sentido de sabermos que estamos assim bem acompanhados e acompanhadas por Jesus em todos os lugares e em todos os momentos. Uma frase bem conhecida diz: não diga a Deus o tamanho dos seus problemas, diga aos teus problemas o tamanho do teu Deus. Grande verdade. Que assim seja. Amém. Podemos então orar. Querido e bondoso Deus, primeiramente agradecemos por tudo que somos e por tudo que temos. Agradecemos igualmente pelo dom da vida que Tu tens renovado em nós e que em tantos momentos até aqui sempre tens Te demonstrado presente na nossa caminhada de vida e de fé. A ascensão que celebramos nos reforça
a certeza de que Jesus, teu Filho, nosso Senhor, continua presente conosco em todos os tempos e lugares. Por isso mesmo, novamente nos colocamos em tuas mãos. Pedimos que a cada novo dia possamos continuar nossa missão como discípulos e discípulas ali onde estamos. Que continuemos a ser fiéis à nossa fé em Ti, equilibrados e equilibradas na paciência, na esperança ativa e positiva diante desta pandemia e de todas as demais situações adversas que temos e que ainda porventura surgirem em nosso caminho. Gratos e gratas somos por cada pessoa de bem que busca servir em amor ao próximo e por sabermos que sempre podemos e sempre poderemos continuar contando com a Tua força, proteção e direção em todos os nossos caminhos. Tudo isto colocamos diante de Ti, te agradecendo e te pedindo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que está ao Teu lado, ao nosso lado, em todos os lugares. Amém. Vamos, nesta noite, colocar como motivo de oração as famílias enlutadas. No domingo passado, comemoramos o Dia das Mães e, infelizmente, para muitas famílias, foi um domingo tomado pela tristeza das mães que perderam seus filhos e filhos que perderam suas mães, principalmente neste tempo de pandemia, vivendo a triste realidade de um Dia das Mães tomado pela dor da saudade, com as quais terão de conviver daqui para frente. Deus tenha misericórdia dessas pessoas e a elas dispense seu amor e consolo. Dentro deste contexto, estou com uma colega de trabalho de nome Lohane, que perdeu sua mãe, vítima da Covid, na semana passada. Peço assim, querida igreja, que orem pela Lohane e seus irmãos que estão abalados pela perda da mãe. Não cessemos, queridos, de orar pelos enfermos, os que estão nos hospitais, os que recebem os cuidados em suas casas. Que em ambas as situações venha de Deus a orientação quanto aos cuidados a serem tomados e a força de saúde e proteção. Estamos ainda imersos num contexto de pandemia. A doença se alastra, a vacinação está acontecendo lentamente, o poder de imunização que possa alcançar toda a população ainda é muito baixo. Precisamos de uma ação mais incisiva do poder público para que essa imunização plena aconteça num tempo que favoreça um menor número de óbitos possível. Cada insumo que não chega, cada vacina que não se aplica, é a manutenção das condições favoráveis para que óbitos ocorram. Vidas são caras, precisam ser respeitadas na sua sacralidade, verdadeiramente acolhidas como dom de Deus. Toda ação que não acolhe e respeita a vida dessa forma redunda em um ato de irresponsabilidade, que cristamente deve ser assumido como um pecado diante de Deus, o autor da vida. Não nos esquivemos de nossa responsabilidade cristã de proteger a vida, assumindo o que depende de nós e que é de nosso conhecimento que precisa ser feito. Se é imprescindível que saiamos às ruas, mantenhamos o distanciamento físico necessário à proteção. Façamos o uso de máscaras e preservemos a higienização das mãos, seja lavando-as ou com a utilização de álcool. Privar-se dessas ações é desvalorizar e atacar a vida. Continuemos, queridos, a orar com carinho pelos enfermos e idosos da nossa igreja,
para que Deus lance seu olhar de cuidado e misericórdia sobre cada um desses nossos queridos irmãos e irmãs, em especial a Dona Penha, a Dona Odete, o Rui, a Reverenda Isaura Márcia, Zuleike, também a Dona Dilva, a Quirênia, a Dona Albalília, a avó da Manuela, a Evangelina, cunhada da presbítera Amélia, que vai se recuperando a cada dia com a graça de Deus, o senhor Nilson, o Carlos e a Nair, a Rita Negre, né? E também, nessa noite, eu incluo o nome da minha irmã Isabel. Isabel passou ontem por uma cirurgia no ombro e está em processo de restabelecimento. Que Deus a acompanhe e fortaleça. Neste mês de maio, comumente dedicado às famílias, façamos nossas orações em favor das famílias com as diversas realidades que afetam a cada uma delas, seja o desemprego, a doença, os conflitos de relacionamento, as drogas e outros ainda. Que possamos estabelecer vínculos de amor e cuidado uns com os outros. Oremos por nossa igreja, para que cresçamos na comunhão, no amor e no serviço. Oremos pelos membros, lideranças e pastores. Intercedamos pela Igreja de Cristo, espalhada pela face da terra, no acolhimento da missão dada por Jesus de ser sal e luz para o mundo. Quando agora passaremos as orações na intimidade do nosso lar, acompanhados de outros queridos e queridos que conosco possam estar, ou também sozinhos, que o façamos na bênção, na companhia do nosso Deus. Que o Senhor, o Todo-Poderoso Deus, te abençoe, te guarde, te console e te acompanhe em todo o seu caminhar. Que o Senhor esteja contigo, hoje e sempre. Amém.